Cumprimentamos a todos os nossos amados e preciosos irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, estamos começando mais uma programação de fé, com o objetivo de trazermos para os nossos corações mais uma porção da bendita Palavra de Deus para a nossa edificação espiritual. E para darmos início, então, nós teremos uma palavra de oração. E nós convidamos a todos os irmãos que estão conectados conosco para orarem juntamente e recebermos todos as bênçãos de Deus. Oremos então. Gracioso e bondoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, humildemente, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos outra vez ao redor da Tua bendita palavra, juntamente com esses amados e preciosos irmãos que amam a palavra, que creem no Senhor, e eu peço a bênção do Senhor em favor de todos. Peço também o perdão pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, e entrego nossas vidas nas mãos do Senhor, aos cuidados do Senhor, e que o Senhor possa nos dar a inspiração divina para mais este trabalho, mais este programa,
e que todos estejamos inspirados, tanto quem fala como quem ouve, possa estar sob a inspiração do Espírito Santo. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Graças a Deus. Muito bem, meus irmãos. A escritura que nós vamos ler está em São Lucas, capítulo 8 e versículo 5. São Lucas 8, versículo 5. E os irmãos que desejarem procurar, podem fazê-lo agora, enquanto nós traremos as nossas notificações a respeito dos nossos trabalhos, não é? Então, este programa ele é publicado diariamente através do nosso canal do YouTube, A Mensagem do Sétimo Anjo. E também é repetido pelos nossos grupos de WhatsApp. São 3 grupos e, inclusive, nós temos o nosso número de WhatsApp aí na descrição do vídeo. E se qualquer irmão ou qualquer irmã desejar fazer parte, é só entrar em contato e manifestar o teu desejo e nós estaremos com prazer adicionando o irmão ou a irmã também em um dos grupos, não é? E continuando, este programa é uma gentileza da igreja que está em Santa Bárbara do Oeste, na Rua Romênia 212, no Jardim Europa, onde nós temos cultos todos os domingos, no horário das 18h30. E na cidade de Campinas, o nosso tabernáculo está localizado na Rua Geraldo Gonçalves Dias, número 130, no Parque Residencial Shalom. Esse endereço fica bem próximo ali aos barracões antigos da Sadia, próximo também do Complexo Penitenciário Ataliba Nogueira. E os nossos cultos lá são realizados todos os sábados, no horário das 18h30. E vocês todos que ouvem esta programação, que acompanham ela e quiserem estar conosco, serão muito bem-vindos, não é? Venham adorar conosco em uma de nossas reuniões. E agora, dito todas estas coisas, nós vamos então à leitura da Santa Palavra do Senhor, conforme anunciamos. Lucas 8, 5. Um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junta do caminho, e foi pisada, e as aves dos céus, ou do céu, a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino, mas aos outros por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Esta é, pois, a parábola.
Agora ele ia explicar para os discípulos o que significava a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão juntos do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre pedras, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas crescem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. E aqui caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador para que os que entram vejam a luz, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. Amém. Nós vamos parar aqui no versículo 19, não é? E nós vamos deixar como base para a nossa meditação essa escritura lida, que o Senhor Jesus Cristo comparou, sendo como se fosse uma semente a palavra de Deus. E cada coração tipificado aqui na palavra, então foi representado por uma situação ali na semeadura. Um caiu na beira do caminho, e onde passam as pessoas na beira do caminho, a semente foi pisada e as aves vieram e comeram a semente, não é? Outra caiu no meio dos espinhos e os espinhos cresceram juntos com a boa semente, com a boa planta, então também foi sufocada. E assim eu não vou repetir tudo, mas você pode, se desejar, reler a escritura, não é? Para uma maior compreensão. Então nós vamos basear a nossa meditação de hoje através desta escritura lida, não é? E nós estamos estudando a mensagem O Éden Satânico, e o parágrafo que nós deveremos começar é o 68. Mas antes de começarmos a ler o parágrafo 68, nós vamos ouvir uma canção para o nosso deleite espiritual. Nós vamos ouvir o hino que tem o título Deus é Nosso Pai Amado. E esse hino foi gravado pela um conjunto adventista,
e ele é o hino de número 12 do Novo Inário Adventista, não é? Então nós vamos ouvir esse louvor agora, esta canção, depois a gente volta aqui a partir do parágrafo 68. Ouçamos então e meditemos. Jamais teu coração se turbe, nem nele haja algum temor, pois Deus no céu de ti bem cuida. Oh, confia em Deus, Senhor. Pai amado, que das aves cuida bem, dá ao lírio tanta glória, sim, te atenderá também. O fardo pode ser pesado, grande cruz a carregar, levando a Cristo teu cuidado, Ele vai te aliviar. Deus é nosso Pai amado, que das aves cuida bem, dá ao lírio tanta glória, sim, te atenderá também. No céu se negras nuvens pairam, dando a ti perturbação. Oh, busca em Cristo novo alento, nele a consolação. Deus é nosso Pai amado, que das aves cuida bem, dá ao lírio tanta glória, sim, te atenderá também. Amém, amém, graças a Deus. E agora então, como nós anunciamos, vamos dar continuidade na leitura e no estudo da mensagem O Éden Satânico, dando continuidade a partir do parágrafo 68. Eu gostaria de chamar a atenção de todos os meus irmãos, porque são assuntos muito importantes para a nossa vida espiritual. Isso é o que produz o Éden de Deus. Olha o que produz o Éden de Deus: santidade, e isso trouxe um Éden de santidade, de amor, entendimento, perfeição e vida eterna. Essas coisas, dentre outras, é o que produz o Éden de Deus, não é? Isso é o que Deus está planejando. Sua palavra, sua semente, isto é o que sua igreja será ao final. Será a mesma coisa. Notem,
aqui há pensamento, não o esqueçam. Eu entrarei nisso em alguma outra ocasião ou em alguma outra mensagem. Porém, vocês sabem, Deus disse que cada semente produza de seu gênero. Vamos parar aqui, fazer uma pausa aqui, porque é importante para nós, não é? Cada semente produzirá segundo o seu gênero, ou segundo a sua espécie. Então, vamos dizer que seja uma semente de milho que esteja lançada na terra. Aí vem as chuvas, e depois o sol aquece a terra, e aquela semente brota. E brota o quê? Brota um pé de milho, não é? Porque a semente que foi semeada ali, foi lançada ali, é uma semente de milho. Então brota um pé de milho, e é natural que nós observemos que esse pé de milho, aquele grão de milho, um grão de milho apenas, trará dezenas de grãos, porque ele trará várias espigas, e cada espigas trará muitos grãos. Então um grão de milho só trará dezenas de grãos de milho, todos da mesma espécie, daquela que foi semeada. Então, isso para nós termos uma alusão a respeito desse assunto. Então, a chuva, ela cai sobre a terra. Ela não escolhe, a chuva não escolhe onde ela vai cair. Por exemplo, aqui tem muito carrapicho, então eu não vou molhar essa parte da terra, não. Aqui tem muito erva daninha, eu não vou molhar, eu não vou irrigar essa parte da terra, não. Aqui tem muita semente boa, semente de milho, semente de arroz, semente de feijão, não é? Então aqui eu vou irrigar, eu vou molhar essa parte da terra. Não, a chuva não faz isto. A chuva, quando cai, para todas as sementes, boas ou más, não é? E eu preciso ser rápido aqui, porque senão o tempo se vai de uma vez, não é? Mas olha isto, a chuva molha a terra toda, e todas as sementes, boas ou más, ou ruins, elas receberão a chuva, e brotarão e crescerão com a mesma chuva, com o mesmo sol que Deus deu. Já que isto é uma parábola que o Senhor deu para nós, né? A palavra de Deus é uma semente boa. Então a chuva, quando cai, ela vai regar a palavra e vai crescer, não é? Essa palavra vai crescer. Agora, isso pode ser comparado também como a terra e a chuva, a semente e a chuva. Mas eu vou falar só em um aspecto, só no aspecto da semente. Então, não é a chuva que determina a qualidade da planta que vai crescer. O que determina a qualidade da planta que vai crescer é a natureza daquela semente que está no chão. Então, se a chuva cair sobre uma semente boa, naturalmente vai produzir uma semente boa, ou vice-versa, não é? Então, o que determina é a classe de semente. Se eu sou uma semente boa, uma semente de Deus, uma semente de trigo, quando a chuva cair, neste caso se compara a chuva como sendo a palavra de Deus, quando a chuva cai, o que acontece? Essa semente que está em mim, que é de Deus,
ela cresce e produz os frutos. Agora, se a semente que está em mim não fosse de Deus, quando a chuva caísse, ela cresceria da mesma forma e produziria da mesma forma, só que ela haveria de produzir uma planta de acordo com a sua natureza. Deu para entender, não é? Então vamos em frente aqui. E esse é o mandamento de Deus. Agora, quão bom é qualquer pregador ou qualquer outra pessoa para que trate de fazer com que essa palavra diga alguma outra coisa? Vem, cada palavra de Deus é uma semente. Jesus assim o disse, a semente que o semeador semeou. Assim que se Marcos 16 é a palavra de Deus, produzirá segundo sua espécie. Se Malaquias é a palavra de Deus, produzirá segundo seu gênero. Porque do mesmo jeito que existe Marcos 16, né? E mais precisamente no 15, e esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Essa palavra é uma semente. Agora, se ela cai em mim, que sou uma boa terra, por isso eu disse que nós analisaríamos em dois aspectos. Se eu sou uma boa terra e essa semente cai nessa boa terra, o que vai acontecer? Vai brotar uma árvore, uma planta com mesmas características dessa semente que estava sendo semeada, né? Porque a terra que recebeu aquela semente era uma terra boa. Vamos em frente, não é? Produzirá segundo seu gênio, e toda outra promessa deve produzir segundo seu gênero. Então, se Marcos 16 é a semente de Deus e você pode crer naquilo, principalmente nossos preciosos irmãos, amados irmãos pentecostais, creem em São Marcos 16, sobre os sinais que acompanham os que creem, você teria que crer também em Malaquias 4. Você teria também que crer em Malaquias, onde diz: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia terrível e grande do Senhor. Não é? Porque senão você crê só numa parte da palavra. Que terra é esta? Não é? Vamos mais aqui agora, parágrafo 71. Vocês veem a Satanás aqui fora num disfarce? Ele está tratando de dizer, não é assim. Então ele vai tentar falar para você, Satanás, que não é assim. A semente foi caída lá. E você, que tipo de terra é? Você é a terra boa, você é a terra no meio dos espinhos, você é a terra no meio das pedras, que nem tem muita terra, né? É quase só pedra. Ou você caiu na beira do caminho, onde um fala uma coisa, você acredita, depois vem o outro e fala, não, isso não é assim, isso é daquele jeito. Aí você já acredita, é porque você está na beira do caminho, não é? Que tipo de terra nós somos? Se nós cremos em uma coisa, temos que crer no restante das coisas que são a semente de Deus, que é a palavra. Porque o Senhor Jesus Cristo explicou para eles a palavra. A semente, a palavra é a semente. E os lugares onde ele tipificou são a terra.
E a terra, neste caso, somos nós. A semente, ele disse, e a semente é a palavra de Deus. Não é tão difícil compreender, mas quando nós abrimos nosso coração para o Espírito Santo trabalhar em nós. Aleluia! Mas então o que é que acontece mesmo? Vem o diabo e ele está tratando de dizer, não é assim. O entende você? Vem, Satanás diz, isso não é para este dia. Isso foi para algum outro tempo. Isso nem mesmo significa isso. Cada semente deve produzir de seu gênero. Assim é como Deus estabeleceu seu Éden. É isso, certo? Então, fica para cada um decidir, não é? Que tipo de terra eu sou? Ou que tipo de semente eu sou? Porque a água vem e molha, irriga a terra, né? Então, são parábolas, mas ele diz, mas para vocês, eu conto as parábolas, só para eles que eu não falo. Para os incrédulos eu não explico as parábolas, eu não revelo. Então você tem que prestar atenção, todos nós temos que prestar atenção, porque se somos a boa semente ou a boa terra, então ele nos revelará as parábolas, mas para eles não. Então ele disse, a semente é a palavra, agora vem o diabo e diz, não, isso não é assim. Então é diferente, é uma coisa diferente e tal, e vai querer interpretar a Bíblia para você. É isso, certo? E aqui está. Assim é como Deus estabeleceu sua igreja. Cada palavra conforme sua espécie. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Vem, Satanás, ele tomará alguma outra coisa, porém, Deus disse, cada semente segundo seu gênero. Se a promessa diz, estes sinais seguirão aos que creem, agora a igreja diz, una-te à igreja, aceitem credo, conheçam o catecismo, não há tais coisas em toda a Bíblia. Porém, Jesus disse, estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem coisas mortíferas, não lhes fará dano. Se puserem suas mãos sobre os enfermos, os curarão. Quem é homem algum para negar isto? Vem, quer dizer, tem alguém que tenha autoridade para negar isso? Né? Quem é o homem, quem é a mulher? Quem é o doutor, teólogo, que pode negar isso? Ninguém pode negar isso. Cada semente produzirá segundo o seu gênero. Se és semente de Deus, um atributo, um filho de Deus, então a palavra de Deus está semeada em ti. Vem, e então, quando escutas a palavra de Deus, minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aos estranhos não seguirão. O captam? Cada semente produz segundo seu gênero. Glória a Deus. Parágrafo 74. Agora,
nos inteiramos que não havia morte nesse Éden, lá no Éden de Deus, não é? Não havia morte nesse Éden. Ao produzir cada semente segundo seu gênero, não haverá morte no novo Éden. Aí você pergunta-se para si mesmo, não é? Aonde será o novo Éden? Aonde e quando? Não é? Não haverá morte no novo Éden. Vem, não havia outra coisa senão santidade, pureza e vida eterna. Agora, incredulidade, toda a palavra de Deus tem trazido a semente de impiedade, quer dizer, incredulidade, deixa eu dar uma confirmada aqui, agora, incredulidade a toda a palavra, não é? Não é que a palavra seja uma incredulidade, é que existe incredulidade nas pessoas com relação à palavra, não é? Toda a palavra de Deus tem trazido a semente da impiedade no Éden de Satanás. Estamos agora entrando onde Satanás está tomando o trono como o anticristo, num Éden desta terra, um Éden de pecado, religião pervertida. Ele não começou na base de eu sou Satanás. É claro que ele não ia fazer isso, né? Olha, eu sou Satanás, eu vim aqui para nós conversarmos. Ele não faria isso. Eu sou um grande anjo. Não, nada disso. Mas sobre a base da perversão da palavra de Deus. E assim é como ele tem trazido seu reino em cada era, e agora, nesta grande era enganosa, pronto para tomar seu trono por meio de seu povo, ele mesmo tem construído um Éden intelectual, educado e científico, correto. Pregadores científicos, igreja científica, teologia científica, tudo é científico, tudo está sob a base do conhecimento. A igreja completa está edificada sobre o conhecimento, não está sobre a fé. Eu preciso parar agora que deu a hora, não é? Nós chegamos até o parágrafo 75. E se Deus permitir, nós voltaremos em nossa próxima programação a partir do parágrafo seguinte, não é? 76. E agora nós vamos orar. Orem comigo. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos o Senhor por mais esta oportunidade de estarmos ouvindo a Tua Santa Palavra e também os ensinamentos do Teu profeta, o mensageiro do Senhor. E eu peço, Pai, encarecidamente, que essa palavra nos converta cada dia, que nós possamos ser o tipo de pessoas que devemos ser como cristãos, com nossas almas limpas, lavadas, livres de egoísmo, livres de desejos carnais e grandeza, de riqueza, como ele disse no princípio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a cura divina aos doentes, que o doente receba a cura, se ele crê na cura divina, se ele está ouvindo agora, que ele receba a cura divina instantaneamente, imediatamente, para a glória de Deus. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos todas estas bênçãos e te agradecemos desde agora
e para todos sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, fiquem todos com Deus, na graça e na paz do Senhor Jesus. E se Ele permitir, nós estaremos juntos em nossa próxima programação. Deus abençoe a todos.